Bom, nesse gabaritando as entrevistas aqui, a gente vai fazer o Reducing Dishes, nosso primeiro exercício de nível hard. É bom eu deixar claro aqui também que eu não quero só focar em exercícios complicados, porque as vagas, os candidatos, os processos seletivos são de todos os níveis, então, obviamente, eu não quero focar apenas em questões complicadas, mas eu acho que também já era hora da gente tratar pelo menos uma aqui que é um pouco mais cabeluda, que na verdade a solução final ela não é nem tão cabeluda assim que vocês vão parar para ver, mas é mais a lógica, e aí isso é uma coisa que também é importante salientar. Muitas vezes a dificuldade de um exercício ou de um algoritmo não se dá necessariamente pela resolução, mas pela complexidade do enunciado, pela complexidade do contexto em que a pergunta está sendo feita, né? E aí, sem muito mais delongas, nesse Reducing Dishes aqui, basicamente a gente descobre que um chefe, ele coletou dados de satisfação, níveis de satisfação de uma quantidade X de pratos ou de receitas que ele tem no restaurante dele. E aí ele fala que, ou dela, e aí ele fala que o chefe pode cozinhar qualquer prato em uma unidade de tempo. O tempo é um fator importante, vai ser um fator importante nesse exercício justamente porque o coeficiente de apreciação por tempo é definido a partir do tempo que custou para cozinhar um único prato, incluindo os pratos anteriores multiplicados pela level de satisfação, pelo nível de satisfação. Então, basicamente, se a gente botar ali no exemplo que ele coloca, basicamente é tempo de I vezes satisfação de I, sendo que aí I vai ser a quantidade ou a quantidade de rodadas de produção de pratos, certo? E aí ele fala que retorne o valor máximo, a soma máxima do coeficiente de apreciação por tempo que o chefe consegue obter através da preparação. E aí aqui embaixo tem uns fatores mais importantes dessa pergunta, que é: os pratos podem ser preparados em qualquer ordem e o chefe pode descartar algum dos pratos para obter um valor máximo, certo? Então aqui ele tem alguns exemplos, os exemplos aqui são bem importantes, então é bom salientar, mas antes aqui eu só vou ler os constraints. Basicamente, n vai ser igual à quantidade de satisfactions, né? Então a quantidade de reviews ou de opiniões que foram dadas. E aí é que ele fala que n, basicamente a quantidade de pratos, né? Ela vai ser pelo menos 1 e menor que 500. E aí é que ele está falando que uma avaliação, um review, não é menor do que 100, menos 100, e nem maior do que 100 positivo. Então aqui a gente também já tem uma informação importante, em que a quantidade mínima que você vai receber de pratos vai ser 1, e que como a quantidade mínima de pratos vai ser 1, então significa também a quantidade mínima de satisfactions ou de avaliações também vai ser igual a 1. Uma coisa que ele não fala aqui, mas lendo pelo exemplo a gente consegue perceber, é que nesse exemplo aqui, então primeiro vamos no exemplo 1 aqui, ó. Ele está dando aqui menos 1, menos 8, 0, 5 e menos 9. E o output, o resultado seria 14. Porque ele fala que depois de remover o segundo e a segunda e a última refeição, o valor máximo total coeficiente de apreciação por tempo virou 14. Por quê? Porque você fez o prato que tem a maior apreciação, que é esse aqui, o de 5, 3 vezes. Então vamos fingir que esse 0,8 e esse 0,9 aqui estão indisponíveis, a gente vai ter menos 1, 0 e 5. Então, basicamente, ele cozinhou o primeiro prato de 5 uma vez. Segunda rodada, ele cozinhou uma vez o de 5 e uma vez o de 0. Terceira rodada, ele cozinhou uma vez o de 5, uma vez o de 0 e uma vez o de menos 1. E aí aqui basicamente é a explicação. Então, ele cozinhou 3 vezes o prato de valor 5, 2 vezes o prato de valor 0 e uma vez o prato de valor menos 1, ou seja, 15 mais 0 mais menos 1, 14. Nesse exemplo aqui, muito similar, ele cozinhou 3 vezes o prato de avaliação 4, 2 vezes o prato de avaliação 3 e uma vez o prato de avaliação 2, totalizando 20. E aqui nesse exemplo, como a gente todos os valores são negativos, basicamente ele retornou 0, porque como as pessoas não gostaram das avaliações, como as pessoas não gostaram dos pratos, nenhuma refeição foi preparada. Então, basicamente, ele removeu todas as refeições através da satisfação, e aí a resposta ficou como 0. E aqui, por último, a gente tem esse menos 2, 5,
menos 1, 0, 3 e menos 3, que o resultado é 35. Esse aqui é um dos exemplos que eu vou cobrir também, mas quando eu primeiro comecei a ler esse exercício, eu fiquei um pouco encafufado, porque esse aqui seria o maior resultado, mas, de novo, se você para fazer o cálculo como eu expliquei aqui em cima, ele faz mais sentido. Basicamente, nesse contexto aqui, a gente tem uma array de 6 itens, então, basicamente, ele rodou 6 vezes esse prato de 5, já totalizando 30. Depois ele rodou 5 vezes o prato de 15, totalizando 45, e aí ele rodou 4 vezes o prato de 0, então mais 0, então a gente continua com 45, mas aí começa os outros fatores. Então aí a gente tem menos 1 vezes 3, que vai dar menos 3, então a gente tem 42, menos 2 duas vezes, então a gente tem menos 4, a gente já foi para 38, e aí a gente tem o de menos 1 uma vez, que aí resultou em 35. Enfim, um pouco complicado, mas a solução, basicamente, ela vai usar essa lógica que eu expliquei para vocês. Então, eu vou pular aqui para o meu editor, em que eu já tenho aqui alguns testes pré-criados. Então, basicamente, aqui eu tenho o primeiro teste, que só para a gente fazer aqui o teste, depois eu basicamente vou rodar aqui todos os testes, mas a princípio eu vou rodar só esse primeiro aqui, onde a gente tem 11 como sendo o resultado, 1, 0 e 3. E aí, por que é 11 aqui? Porque basicamente ele rodou uma vez o de 3. Então, deixa eu comentar aqui. Ele rodou uma vez o de 3, uma vez o de 3 e uma vez o de 1, uma vez o de 3, uma vez o de 1, uma vez o de 0. Basicamente, isso aqui vai ser 9 mais 2 é igual a 11. Certo? E aí o que vocês repararam aqui na minha explicação, na verdade, que eu até pulei aqui? O que a gente pode basicamente fazer? A gente tem que ordenar a nossa array de maneira decrescente, justamente para a gente garantir que o prato que tem a maior avaliação, ele sempre vai estar disponível, certo? Porque, basicamente, o que vai importar vai ser os maiores valores sendo produzidos mais e os menores valores sendo produzidos menos, né? Então, nesse caso aqui, foi o 0. E como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, eu vou fazer a ordenação. Então, eu vou dar aqui satisfaction, vai ser igual a satisfaction.sort. E aí eu vou receber aqui AB. E vou dar aquele famoso B menos A. Não, menos 1, menos A. Então, se eu dar aqui um console log em satisfaction, vocês vão ver aqui, tá? 3, 1 e 0. Beleza? E aí a gente vai começar a iterar na nossa array. Então, a gente vai precisar aqui fazer primeiro uma array. Vou fazer um for off aqui, então vai ser let set de satisfaction of satisfaction. Então, nesse caso aqui, novamente, se eu der um console log, set vai ser 3, 1 e 0. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa, olhando aqui no nosso exemplo, aqui no nosso explicadinho, a gente precisa ter um valor que primeiro vai armazenar o total de cada rodada, um segundo valor que vai analisar a soma das rodadas anteriores e, basicamente, o nosso controle de resultado. Por quê? Vamos mudar aqui um pouco. Vamos dizer aqui que a gente tem aqui menos 1, certo? Então, nesse caso, vai ser 3, 1, 0, 3, 1, 0, menos 1, certo? Nesse caso aqui, seria 12 mais 3, 5, 15, na verdade, menos 1, 14. Então, a gente precisa, basicamente, ser capaz de saber quanto que essa rodada aqui está tendo, e aí essa rodada aqui, basicamente, ela vai se auto-incrementar, porque a gente precisa somar 3 mais 1, 3 mais 1 mais 0, 3 mais 1 mais 0 mais menos 1, mas a gente também precisa ser capaz de somar 3, 3 mais 3 mais 1, 3 mais 3 mais 1 mais 3 mais 1 mais 0, e assim sucessivamente, certo? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui primeiro uma constante chamada prefix, que eu vou instanciá-la como 0. Eu vou criar uma segunda que vai ser result, que também vai ser igual a 0. Deixa eu dar uma formatadola aqui. E uma terceira aqui que eu vou chamar de current. Então, deixa eu dar uma ordenadinha aqui. Então, beleza. Current basicamente vai ser responsável pelo
a linha atual, ou pelo acumulador dos valores da array, na verdade. Então, nesse caso aqui, a gente tem, vai ser o 3, 1, 0 e menos 1. E, na verdade, aqui eu vou ter que atualizar para ser 14. E o prefixo vai ser o resultado total, que todas as vezes a gente vai passar, e o resultado vai ser o valor maior. Então vai ser basicamente, dentre todas as soluções, qual que é a maior. E aqui na nossa iteração aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos começar a iterar current. Então current vai ser igual ao current atual mais set. Porque, novamente, eu der aqui um console login current, ele tem que printar o valor máximo de 4 em um momento, porque primeiro ele vai, como está ordenado de cima para baixo, ele vai 3, depois 3 mais 1, 4, depois 4 mais 0, 4, depois 4 mais menos 1, 3. Aqui ele está printando fora de ordem, não tenho certeza porquê, mas basicamente esse aqui é o resultado. Deixa eu, na verdade, comentar um desses console logs aqui, que eu acho que é por isso que ele está consolando duas vezes. Então aqui é 3, 4, 4 e 3, certo? Então beleza. Então a gente já tem aqui o nosso current adicionando e incrementando, basicamente indo do 3, depois para o 4. Então 3 mais 1, 4, não, então 3, depois 3 mais 1, depois 3 mais 1 mais 0, depois 3 mais 1 mais 0 mais menos 1. Então basicamente esse aqui vai ser o current. E o segundo valor que a gente precisa começar a iterar vai ser o prefixo. O prefixo nada mais vai ser do que o prefixo mesmo mais current, certo? Então, nesse caso aqui, vocês vão perceber que se eu comparar current com prefixo, ele começa os dois com 3, porque esse é o valor maior. O current ele vai virar 4, porque agora é 3 mais 1, então virou 4. Mas, por sua vez, o prefixo já vai virar 7, por quê? Porque é o 4 que a gente acabou de somar, mais os 3 da rodada anterior. E aí, na próxima linha de novo vai ser mais 4, porque aí vai ser 3 mais 1 mais 0, mas a gente já tinha 7 que a gente pontuou nas últimas duas rodadas, então vai somar mais 4, vai subir para 11. E aí, por fim, a gente vai chegar aqui em 14. E aí, o que a gente vai fazer? Basicamente, result vai ser igual a mathmax, result ou prefix, certo? E aqui o nosso result vai ser o retorno final. Então, deixa eu dar aqui um console log aqui. A gente já tem o resultado 14. Se eu voltar aqui no nosso console log aqui de baixo, então max satisfaction keys é igual a result. Eu preciso colocar mais result aqui. E aí aqui eu vou abrir aqui embaixo no Quokka, que ele vai mostrar o resultado e se foi válido. Então aqui, agora se eu habilitar testes, ele vai mostrar para todos aqui. Então vamos lá. O primeiro deu certo, na verdade todos aqui deram certo, 0, 14, 20 e 35. Então só para recapitular, a gente primeiro vai somar os valores individuais, as avaliações individuais, qual que é o acúmulo de avaliações, e depois qual que é o acúmulo de avaliações sobre a quantidade de rodadas que a gente está rodando esse código. E aí, por fim, o resultado vai ser o maior valor dentro de todos os acumuladores, dentro de todas as cumulativas que a gente teve dentro desse processo, certo? Então, esse código aqui, ele já deve rodar. Vamos jogar lá no nosso LeetCode. Beleza, rodou aqui, já deu positivo. E aí, o que a gente pode fazer em termos de, como eu sempre digo, o que a gente pode fazer em questão de otimização? Vou voltar aqui no meu IntelliJ. A gente, obviamente, pode fazer um if satisfaction.length for 0 ou 1, então se for menor ou igual a 1, a gente basicamente pode retornar satisfaction de 0 ou 0. Vamos criar, na verdade, aqui um exemplo que a gente não tem, em que a gente vai ter primeiro 0. Então, vou comentar isso aqui, onde vai ser uma array vazia. Por quê? Ele vai chegar aqui, como satisfaction é 0, ele vai, como satisfaction length é 0, ele vai retornar isso aqui, mas
Se eu fizer aqui 99 e fizer um array 99 aqui, ele também tem que entender que ele vai retornar 99, já que você não precisa fazer toda essa maracutaia aqui, ou não precisa fazer nenhum tipo de sort para retornar o valor único que dentro dessa array. Então, vamos também adicionar isso dentro do nosso código aqui. E acho que dá para a gente submeter aqui. Vamos submeter. Beleza, ó, falou que o nosso código rodou em 80. Eu gosto de rodar uma segunda vez aqui, só para ter um apanhado, beleza? Basicamente mesma coisa. Rodou em 80 milissegundos, falou que foi mais rápido que 83% das versões em JavaScript. E o uso de memória aqui também foi mais ou menos abaixo de 60% de JavaScript. Eu estava lendo online quando eu primeiro estava escrevendo esse código, e tem uma versão, porque basicamente essa versão aqui, a complexidade de tempo é n, basicamente, porque a gente vai rodar para todos os elementos da array, né? Mas tem uma versão que a gente pode fazer de log de n, em que basicamente você não vai rodar em todos os elementos da array, porque você consegue, pela ordenação, você consegue fazer um early return assim que o resultado atual for menor do que o resultado acumulado anterior, certo? Então, eu acho que eu vou fazer talvez um segundo vídeo nesse mesmo exercício aqui, mostrando a versão em que a gente usa um código de log n, mas eu acho que por hora esse aqui ele é muito mais fácil da gente entender e da gente raciocinar e até mesmo explicar, porque novamente quando você está fazendo uma entrevista e um exercício hard, o entrevistador ou quem quer que seja, ele vai querer entender e seguir o seu raciocínio lógico por trás da execução e por trás da resolução da questão, beleza? Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo exercício então, beleza? Tchau, tchau.